Não, olha, posso ser ignorante com você, tia. Mas sempre eu não me deixo não. Viu? Já. Eita, vida. Caramba, mas caísse amanhã. Se o meu der certo, é uma parcela. Se eu vou tirar da obra de Deus. Uma parcela sua, uma da sua mãe, uma da Jean. Enfim, eu não gosto. Enfim, eu não gosto. Vai dar certinho, que aí eu compro meu computador. Olha, Se o meu enfim, sair. eu não gosto. Eu quero ver paz. Oi, oi. Estamos escutando, pessoal? Ah, tá ok. Já entrou todo mundo, será? Entrando agora. Certo. Momento. Rodrigo, Oi. esse material tu já disponibilizou ou não, né? Vai ainda colocar no sistema, né? O slide Da ainda aula vou de colocar. segunda? Ainda vou Vai colocar. colocar, né? Tá bom. É porque eu estava faltando colocar mais algumas informações. Ah, tá certo. Obrigada. Nada. Pronto. Eles estavam tendo aula hoje. Sim, a professora Poliana. Mais 2 minutinhos a gente inicia, tá? Até já.
E aí, turma, como estão? Boa noite. Tá todo mundo bem, gente? Podem falar. Sim, professor, tá tudo bem. Ah, ótimo. Que bom. Gente, então vamos lá iniciar, pode ser? Pode sim, professor. Então, eu vou só abrir aqui a página para compartilhar com vocês. Abriu aí para vocês, turma? Pessoal, aqui tá alguém aqui que está tendo dificuldade em acessar o Zoom. Esse aplicativo aqui. Perguntando porque eu vi que parece que está tendo alguns alunos que estão tendo dificuldade. Estava perguntando se tem outro aplicativo. Tem outro aplicativo que é o Jitsi. É bem semelhante ao Zoom e é bem tranquilo. Aí cabe entrarmos em um consenso. Se alguém quer mudar ou quer permanecer, eu acho que podemos colocar em votação. Vamos ver. No final da aula a gente decide, tá? Então, gente, hoje vamos falar sobre um assunto novo, né? Vamos começar a compreender alguma dessas políticas governamentais no que se refere ao contexto da saúde aqui no Brasil. E como eu estava falando na última aula, é de fundamental importância termos essa compreensão e compreender, ter um embasamento de como é que se dá essas políticas, né? Até porque uma coisa muito importante, gente, principalmente seja para qualquer área que você for trabalhar, por eu também estar numa perspectiva de tá compreendendo a nossa classe de uma maneira geral, por estudar e estar dentro do sistema conselho, o que eu venho percebendo? Muitos profissionais, colegas profissionais, isso acontece em outras áreas, mas vamos falar da nossa específica, da psicologia, acabam, gente, trazendo determinados posicionamentos sem embasamento nenhum. Então, meio que, eu vou reclamar, sei lá, o SUS é assim porque é assim. Então, qual é o embasamento que você tem? Por que você está dizendo isso? Né? Porque se você é um profissional da saúde, está lá com o seu registro no conselho de classe, e você também acaba estando lá naquela prática, para eu falar, para eu cobrar ou para eu julgar, é importante eu saber o que eu estou falando. Não é verdade? Ou alguém discorda, gente? Porque o que eu percebo é que algumas lutas, alguns engajamentos da nossa classe, muitas ainda tem uma dificuldade muito grande em ter esse processo de engajamento, dessa união, porque eu tenho um determinado pensamento, eu sigo determinada pessoa, determinado grupo ou algo do tipo, e isso é em primeiro lugar. Eu deixo minha profissão, minhas lutas pela minha classe para depois, porque eu não aceito estar no mesmo local com determinada pessoa ou algo do tipo. E aí se torna uma problemática bem maior. Professor, por que você está falando isso?
Porque o que vocês vão encontrar na realidade de vocês é o que eu encontro, que eu vejo todos os dias nas demandas que chegam até nós lá, para além do contexto aqui da faculdade. E aí, gente, é muito importante a gente, se eu quero estar no âmbito da saúde, quero atuar num hospital, numa política, qualquer política pública ou em qualquer nível de atenção básica, eu tenho que entender isso, eu tenho que saber disso. Ah, não lembra? Revisa, fica com um documento, fica com um livro, com alguma coisa para você sempre estar vendo, porque às vezes a gente esquece, é muita demanda, é que nem o nosso código de ética. O código de ética você tem que levar para cima e para baixo, entende? Porque às vezes a gente faz uma coisa que acha que é o certo da nossa opinião e às vezes a gente está infringindo um código de ética que às vezes é uma coisa que parece simples, na verdade não é, e isso pode ter uma complexidade bem maior, né? E a gente tem que estar sempre atento a isso, tá? Então, o que é o processo de humanização em saúde, né? Ou esse termo, ele é utilizado no âmbito da saúde, designa a ideia de uma forma de prestar assistência que valoriza o cuidado ao paciente, associando esse cuidado à técnica, à cultura, à subjetividade e os direitos do paciente, além do reconhecimento da equipe de profissionais. Então, lembrarmos um pouco lá do conceito básico da psicologia da saúde, ou de qual é o seu principal modelo, gente? Quem fala, quem digita? Qual o modelo nosso atual? Que engloba essas partes? Paciente, família. Deixa eu ver aqui, alguém digitou. Não estou me escutando? Isso, biopsicossocial, perfeito. Então, esse modelo e essa proposta, ela vem se fundamentando, né? Ela vem criando raízes e, como é que eu posso dizer, não é solidificando, não. Como é que é a palavra, gente? Vem tomando espaço, né? Vem ganhando um maior embasamento no modelo que podemos dizer que é o nosso principal norteador no contexto da saúde, certo? E aí, gente, a nossa discussão e o que esse termo, a questão da humanização em saúde, é realmente trazermos algumas reflexões, trazermos algumas situações de como é que se dá, de fato, essa relação, né? Inicialmente, nossa primeira unidade, nós tentamos compreender como é que é a relação processo saúde e doença. E agora nós vamos também dar uma continuidade nisso, mas levar em consideração, de fato, as pessoas, né? O contexto mesmo sociocultural, como é que isso se dá, como é que se dá a construção dessas relações, como é que é esses processos de hierarquia, como é que essas divisões, o que é a função de cada um, até onde eu posso ir, o que eu não posso fazer, preciso seguir só apenas o que está na minha descrição do meu cargo ou não. Enfim, eu acho que tudo que envolver essa temática de humanização, o trabalho de humanização em saúde, traz essas reflexões iniciais, tá? Então, o programa Humaniza SUS, ele surgiu no ano de 2000 pelo Ministério da Saúde, dentro dessas discussões nacionais no que se refere às políticas públicas envolvidas da saúde, tá? Que são essas, no caso, a Conferência Nacional. Então, já era um trabalho que já se vinha articulado com um grupo de profissionais das diversas áreas, e nessa conferência foi o momento da regulamentação, né? Da apresentação inicial do que seria esse programa. Então, ele tem como principal objetivo promover a qualidade e a eficácia dos serviços prestados dentro do contexto da saúde, né? Que aí vem também em decorrência daquele modelo de atuação ainda, né? Que a gente viu que era um modelo ainda biomédico, uma perspectiva ainda mais transversal, uma perspectiva ainda mais fechada no contexto apenas da doença, e levando em consideração essas políticas públicas, as políticas de assistência e, de fato, esse olhar mais humanizado, para que pudesse se fortalecer e dar um novo olhar para uma política, de fato, para abarcar a grande parte
da população e para além de abarcar de fortalecer essa relação, que acho que é o principal objetivo do programa Imuniza SUS, né? E a principal perspectiva seria essa melhoria, seria esse fortalecimento de vínculos, né, entre pacientes, profissionais da saúde, e aí, lógico, né, quando se fala em paciente também entre a sua rede de apoio, familiares ou acompanhantes ou algo do tipo. Então, o principal objetivo, difundir uma nova cultura de humanização na rede hospitalar brasileira, pública brasileira, né? Então, é de fato com os programas que estão relacionados ao SUS, Sistema Único de Saúde, é melhorar a qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos usuários dos hospitais públicos, sendo que vemos ainda, né, desse processo histórico de antes de um olhar, antes não, na verdade, ainda hoje tem-se ainda um olhar estigmatizado de determinadas doenças, de determinados transtornos, embora isso venha melhorando bastante, né, com o avanço da medicina, com o avanço das capacitações e das pesquisas científicas no contexto da saúde. Mas ainda se há, né, quando se pensa em sistema público no Brasil, se pensa em algo caótico, em algo problemático, em coisas que não são boas. Concordam, gente? Porém, ao tempo que pensamos e temos meio que essa ideia inicial de algo que seja caótico ou ruim, temos que levar em consideração, e que também isso a gente já até discutiu em sala de aula, da qualidade desses profissionais que estão nesse contexto, que tem que se levar em consideração e temos que nos colocar também nessa situação, porque provavelmente daqui um dia pode ser um de nós, ou já passamos por lá, ou vamos passar novamente, seja em qual âmbito do contexto da saúde estaremos inseridos, né? Mas ainda a ideia, né, seria principalmente melhorar a imagem, podemos dizer assim. E, de fato, melhorou, gente. Melhorou porque, por mais que ainda se tenha uma determinada, como é que eu posso dizer, estigma, mas, de uma maneira geral, eu acredito que todos aqui, principalmente o pessoal aqui que já tem mais experiência, de já ter passado, vamos supor, fazer uma comparação de como é que eram os serviços há 15, 20 anos atrás, no próprio atendimento básico, até o mais complexo, no que se refere ao contexto da saúde, seja na atenção básica ou na atenção ou no contexto hospitalar, para o que é nos dias de hoje, né? Se alguém quiser falar alguma coisa ou algo do tipo, podem se posicionar. E a ideia é que a gente traga reflexões aqui, tragam situações, eu trago vivências de vocês. Como falaram aqui, né, Rejane? Sem dúvidas, houve a mudança e agora, nesse momento tão delicado, é que está acontecendo inúmeras mudanças, né? E a ideia é que seja para melhor e que isso dê continuidade, né? Está se dando uma extrema valorização e olhar para os profissionais do cuidado em saúde, né? Eu penso e quero muito que essa valorização seja em todos os aspectos, né? Principalmente que as classes que ainda não têm ou têm dificuldade em ter um piso salarial ou ter algumas lutas sociais que não foram alcançadas, que elas sejam de fato mais valorizadas, né? A própria questão, o que eu me refiro somente ao quesito salarial, o quesito da valorização do profissional, né? Porque hoje, acredito que, acho que todos nós aqui, a grande maioria viu a fundamental importância... Rodrigo, Só um minuto. E a fundamental importância e papel que os profissionais diversos da área da saúde estão exercendo nesse momento. E o quanto que eles estão sendo valorizados? Será que valoriza? Como é que a sociedade vê isso? Como é que vamos ver isso a médio e a longo prazo? Será que vai continuar assim? Será que vai mudar ou é só esse momento? Pode falar. oi. Alô? Pode falar. Oi. Mudança, houve muita. Assim, episódios, né? Sim? Eu tive filho há 30 anos atrás, por exemplo. E Uhum. quando você ia para a maternidade, ou alguém adoecia, o maior medo era o tratamento das enfermeiras. Às vezes a gente tinha que comprar, tinha que pagar fora para poder ter aquele atendimento melhor.
né? Atendimento, saber que a pessoa que ia ser cuidada, que a medicação ia estar certa. Era um medo Sim, muito grande nessa época, né? Tanto para qualquer tipo, que a pessoa que estivesse hospitalizada, era fato isso. Normalmente você dava um agrado, né? Que chamam para ser bem atendido. Que não era para ser assim. Era para infelizmente, né? todos eles terem um olhar humano, né? Humanizado perante qualquer doente. Mas nessa Exatamente. época, antigamente, existia isso. Isso aí era muito comum. Exatamente. É um aspecto que mudou bastante, né? Porque hoje, apesar de ainda sempre tem pós e contras, não vai deixar de existir, mas, de uma maneira geral, os serviços de saúde, você acaba tendo como é que eu posso dizer? Você tendo um acolhimento maior, né? Até um certo alívio, porque, pensa só, nós temos uma equipe de profissional muito bem qualificada, né? Eu falo de uma maneira geral, tá, gente? São as situações. Então, de uma certa forma, o paciente vai estar bem direcionado, bem encaminhado, alguma coisa do tipo, entende? Mas é lógico, acho que são quesitos que a gente sempre tem que estar levando em consideração, porque sempre há algo a ser reformulado, sempre há algo a ser melhorado, né? E discussões nunca vão parar de ter. Sempre tem que ter, porque as inovações ou as curiosidades, ela parte de peculiaridades individuais e dessas discussões em grupo, né? Eu sou muito eu penso muito nessa perspectiva, gente. Hoje, no âmbito da saúde, principalmente no contexto hospitalar, e em decorrência também dessa situação que nós estamos passando, imagine só o quanto esses profissionais estão se unindo, ou por bem ou por mal, porque está todo mundo na mesma igualdade, entende? Desde o médico até o técnico de enfermagem, está todo mundo com medo, então eles têm que arranjar uma estratégia de estarem unidos, de um ajudar o outro, ou algo do tipo, né? Quem está na linha de frente deve estar deve estar bem delicado e tá uma situação bem caótica, né? E, então, capacitar os profissionais dos hospitais para um novo conceito de assistência à saúde que valorize a vida humana e a cidadania, né? É isso que esse exemplo também que a Neuma trouxe, né? De que às vezes você ia para o local que era para você ter esse cuidado, mas já era meio que inconsciente. Eu vou lá, aí eu sei que eu vou ter que estar o agrado para fulano, tipo isso, tá? Então, hoje em dia, melhorou muito, né? Teve esses avanços, porque a ideia é que os profissionais, todos os profissionais do contexto no âmbito hospitalar e da saúde, tenham um nível de capacitação bem mais coeso. Conhecer e implantar novas iniciativas de humanização dos hospitais que venham beneficiar os usuários e profissionais. Essas iniciativas, gente, é porque o que acontece? Em várias práticas, não só no contexto hospitalar, tem práticas ou tem situações da organização, forma, cuidado, tipos de atendimento que nem todo mundo tem a oportunidade de conhecer. Então, ao longo do tempo também, com essas políticas governamentais, e com o aumento dessa discussão, nesse olhar humanizado em saúde, vem se valorizando cada vez mais as iniciativas diversas que tem dentro do nosso Brasil. E acredito que sim, tem que ser valorizado, tem que ser levado em consideração, porque sempre é uma forma de aprendizado, sempre é uma forma de partilha, sempre é uma forma de tirar lições, né? E se temos que agir, ter essa perspectiva do trabalho de humanização em saúde, eu acho que é por aí o caminho. Fortalecer e articular todas as iniciativas de humanização já existentes na rede hospitalar pública. Sem dúvidas, a gente tem que levar em consideração aquela situação, daquele contexto específico, daquela realidade. Eu simplesmente não vou chegar lá e mudar tudo, né? Pode mudar tudo? Pode, mas isso vai ter um tempo e vai ter que ter muita cautela, né? Eu não posso chegar, independente do, do poder ou da posição que eu me exerça, e simplesmente fazer as coisas da minha forma. Vamos pensar, se eu sou um gestor, se eu sou um diretor, algo do hospital,
ou daquela rede de saúde. Eu vou precisar de outras pessoas, não vou? Porque eu não posso fazer tudo isso só. Por mais que eu tenha as ideias, por mais que eu esteja engajado, eu preciso também engajar quem está próximo de mim. Eu preciso valorizar os funcionários, eu preciso da valorização dos profissionais, eu preciso que eles estejam o mínimo de motivação para estarem ali dia a dia, né? E é um processo, e demanda tempo. Como eu falei, tem que ter muita cautela. Em algumas situações, ou muitas, podemos dizer assim, somente no hospital, ou em situações específicas dos diversos contextos das redes de saúde aí, tem que ter muito sangue no olho, né não? Acho que as meninas estão aqui, tá? A Linete e como é o nome da outra? Esqueci o nome Linete dela. Ana Paula. Ana Pa- Paula. Elas estão aqui? Eu tô, Linete. Então, fala aí, Linete, um pouco. Às Eu vezes entrei tem... agora, porque eu estava atrasada. Ah, sim. Eu não estava conseguindo entrar. Aí agora eu consegui. Me perdi. A Ana tá aqui também? Tô. Você escutou o que eu falei, Ana? Na área não, ainda. Ana? Uma coisa interessante que é necessário nós, como psicólogos de informação, ter um olhar também para a questão da saúde mental desses profissionais, sabe? Saúde, né? Que estão à frente, de fato. Perfeito. Porque não é fácil, né? Não estou falando só desse ponto pontual, né? Dessa situação agora, mas toda a parte histórica e anterior a tudo isso, esse profissional de ter que lidar com a vida e a morte o tempo todo, né? Sim. Então, assim, às vezes não, nós temos esse olhar da questão assim, quando você dá entrada no hospital, você quer aquele acolhimento e é o que tem que ser feito. O profissional também, ele é um ser humano e ele está em uma tênua, né? É Então, necessário que se olhar sim, sim. essa bacana mental desse profissional. Como é o seu nome? Porque eu não estou vendo quem que está falando. É Rejane. a Regina, professor. Sem dúvidas, Rejane, é fundamental. Aquilo que eu falei anteriormente também sobre a valorização do profissional, principalmente em decorrência desse momento, é ter também esse olhar humanizado para o cuidador, né? Porque só se dar atenção ou foco total no cuidado. Ou quem está recebendo cuidado, quer dizer. Então, sem dúvidas. E é uma situação também, gente, que como é que vai ficar esses profissionais após esse processo? Né? Vai ter que ter uma rede de suporte muito grande. Ou melhor, já está tendo, gente. E eu falo por relatos de pessoas, amigos e familiares próximos que simplesmente eles estão vivendo um dia de cada vez. É um acúmulo de muita coisa, é um desgaste muito grande, né? Então, sem dúvidas, Rejane, é uma situação que tem que ser levar muito em consideração essa saúde mental dos profissionais da rede de saúde, né? Então, Professor, prejudica muito. Tipo assim, por exemplo, eu estou de férias no hospital, mas aí eu tive um medo tão grande de voltar que eu tive que ir lá pedir mais um tempo de férias, porque eu não tive condição psicológica de voltar. É muito complicado. Demais, né? É um medo, é uma tensão muito grande, e aí você pensa em você, pensa nos seus familiares, pensa no seu futuro, enfim, pensa em muita coisa, né? Verdade. Isso é verdade. É apavorante. Ana Paula, Ana Paula Linete, está aí. ou algum outro colega, fique à vontade, podem falar. Eu quero que vocês tragam também algumas reflexões. A Ana Paula ainda está pior do que eu, né? Porque a Ana Paula ainda está diretamente cuidando dos pacientes, né, Ana Paula? A Ana Paula está aí na linha de Eu não frente, tenho né? mais, eu não tenho mais nem o que dizer, é só enfrentar mesmo. Está no piloto automático, hein, Ana? Tô indo porque tenho que ir, não tem como eu colocar nenhum atestado. Tenho que ir, né?
Mas, como eu falei, depois que tudo isso passar, é importante, eu acho que até a turma, né, de uma maneira geral, também se sensibilizar e, de alguma forma, tentar oferecer suporte. Eu também me coloco à disposição desde já e tentar ajudar e fazer o que tiver ao meu alcance, né? Porque eu sempre me coloco à disposição para quem quiser conversar. Às vezes eu demoro para responder, mas eu acho que é um momento de a gente, sem dúvidas, estar mais que unidos, né? Porque é uma problemática e uma situação que qualquer um de nós podemos passar por isso. Não é verdade? Então, Verdade. temos que estar unidos e um apoiando o outro para o que der e vier. Como até a gente Obrigada. falou, foi na aula passada, foi semana passada, gente, é uma situação que eu não tenho que o que é mais o que eu tenho que ser mais tenho mais objetividade nesse momento. Eu vou pensar 2, 3 vezes para ajudar fulano, porque eu não gosto dele, ele pensa diferente, tal e tal. Vai lá e faz. Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe como é que vai ser outra semana. E se for tarde, né? E se acontecer, ninguém sabe, gente, não tem como premeditar ou saber o que vai acontecer. Ainda mais nessa situação tão louca que está sendo para todo mundo. Então é o momento também de a gente deixar de lado algumas coisas e fazer o que não sei se alguém assistiu minha live, eu tenho falado sempre, em qualquer live, seja de qualquer momento, seja de qualquer temática. Temos que viver esse momento presente. Temos que fazer o que tiver ao nosso alcance, porque depois, amanhã ou algo do tipo, ninguém sabe o que pode acontecer. Modernizar as É relações, verdade. desenvolver um conjunto de indicadores de resultado e sistema de incentivo ao tratamento humanizado. Então, o que é esse conjunto de indicadores? É fazer relatórios, ter um feedback final, mensal, semanal, algo do tipo, e também levar em consideração a valorização das pessoas que estão no dia a dia desse trabalho, né? Melhor profissional do mês, tantos atendimentos tivemos nessa semana, esses indicativos, tantos partos ou tantos... Me ajudem aí, meninas, pessoal. Coitado. É porque é tanta coisa, né, professor? Enfim, teve tantos encaminhamentos, alguma coisa do tipo, deu para compreender, né? É Deu sim. protocolo, Rodrigo. É um monte de protocolo. Pronto, isso. Protocolos Amém. Saiu. Glória, Senhor. Modernizar as relações de trabalho no âmbito dos hospitais públicos, tornando as instituições mais harmônicas e solidárias, de modo a recuperar a imagem pública dessas instituições junto à comunidade. Sem dúvidas, eu acho que aqui é o trabalho em rede, né? O trabalho em rede ele é fundamental, porque às vezes, ou dependendo da situação, vai chegar uma demanda para mim que para aquele momento não é para mim, ou eu não posso me sobrecarregar, ou se eu tiver a oportunidade de repassar para um outro dispositivo, para um outro setor, tem que ser de imediato, né? E aí é necessário, é de grande importância essa articulação para além do meu contato com a minha equipe de profissionais, mas a equipe de profissionais daquela comunidade, daquela cidade, ou daquela macro, micro região, a fim de que possa dar um segmento melhor nesses direcionamentos. Rodrigo, e é o que se espera, né, com essa pandemia. Depois disso, continue essa rede solidária, harmônica, né? Que eu acho que ela veio para rever muitos papéis, né? Rever o que as pessoas estavam agindo, como estavam agindo, o que a gente espera é que daqui para frente tenha caído a ficha, né? E continue essa união, né? E aí vai melhorar muito. Sem dúvidas, eu acho que o ser humano, as redes e todo mundo envolvido só tende a ganhar, né? Porque, como eu falei, se todos nós estamos numa perspectiva de igualdade, não tem melhor nem pior, né? Que assim seja. Espero que continue assim, que fiquem essas lições, né, para todos nós. Aprendizado, né? Sem dúvidas, são muitos aprendizados, né? Mais do que a gente imagina.
e muitos outros que vão vir nesse pós aí, pós-pandemia. Com certeza. Então, o Programa Humaniza SUS, a organização e estrutura das instituições de saúde segundo a OMS. O novo papel dos hospitais, existe deles um conjunto de características que está dentro desses objetivos que eu já mencionei para vocês. Nós temos 2 minutinhos. Eu vou encerrar e vou pegar aqui outro link e enviar para vocês, tá? Tá bom. Só um minutinho, gente. Aí eu vou voltar para a gente iniciar com o vídeo. Como é que eu finalizo aqui?